Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho desta terça se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículos 21 até o 28. Antes de ler o Evangelho, eu te faço um grande convite. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, assim você ajuda a divulgar este trabalho, tá bom? O Evangelho nos diz assim: estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Amados irmãos e irmãs, eu falava sobre isso na primeira leitura também desta terça. O tempo comum ele é interessante porque ele nos dá uma leitura semi-contínua da palavra. Todos os dias a gente acaba seguindo quase versículo a versículo. Nós estamos aqui no início do Evangelho de Marcos. E você tem uma chance magnífica de poder agora mergulhar neste Evangelho durante alguns dias. Estamos aqui, segundo o relato, na cidade de Cafarnaum, que era centro da missão de Jesus ali na Galileia. E Jesus estava em dia de sábado, entrando numa sinagoga e começando a ensinar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato de estar no dia de sábado. Dia de sábado era o dia consagrado ao Senhor. Por quê? Lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias, do domingo até a sexta-feira. No 7º dia, Deus então contempla sua obra e descansa, que seria o sábado. Então o 7º dia da semana era na verdade o dia que todo judeu, inclusive ainda hoje se acontece isso, busca então descansar e colocar Deus no centro de suas vidas. Então nós estamos aqui em um dia muito importante para os judeus. Jesus então entra numa sinagoga. O que é uma sinagoga, gente? Uma sinagoga, vamos fazer uma comparação com o catolicismo de hoje. A sinagoga seria uma espécie de uma capela, Mas pensem uma capela onde não se celebra missa, porque na verdade o ponto alto da vida de um judeu era o sacrifício feito no templo em Jerusalém. E ele não era feito nas sinagogas. As sinagogas se resumiam mais a estudar a palavra, a momentos de ensino sobre a Torá. Era mais ou menos esse o foco. E aí Jesus então chega lá e começa a ensinar. Era natural isso acontecer, porque muitas vezes estava alguém de passagem, e aí você chamava um judeu que estava passando ali: fulano, você está com sua família passando por aqui, vem aqui na nossa sinagoga ensinar. Era algo muito natural. Jesus então ensina. E aí tem uma coisa que chama muita atenção, Diz assim que todos ficam muito admirados com o ensinamento de Jesus. Pessoal, não sei se vocês se questionam com isso. Eu sou muito curioso com a Bíblia. E automaticamente a pergunta é: por que essa admiração? Jesus não era tão inteligente no sentido de ser um grande letrado. Jesus não era rico. Jesus talvez não tinha a melhor eloquência da face da terra. E por que eles se admiravam com essa autoridade de Jesus? Os estudiosos são praticamente unânimes em falar que o fato de que Jesus não ficava apelando para autoridades fazia com que as pessoas se identificassem e fossem atraídas pela sua fala. Eu vou dar uma espécie de um exemplo para vocês. Digamos que um determinado mestre da lei, vou dizer que o nome dele era José, chegava lá para fazer o seu ensino na sinagoga. Então ele começava a ficar bajulando o imperador. Ele começava a ficar puxando o saco, a sardinha dos líderes daquele tempo. Jesus não fazia isso. Então o fato de que Jesus falava tanto com segurança, e obviamente também aplicava na sua vida, mas ao mesmo tempo não ficava bajulando ninguém, tudo isso atraía o olhar das pessoas. Então é claro que isso já deixava uma certa tensão no aspecto religioso. Como se não bastasse, chega então um homem possuído com um espírito mau. Eu acho bem interessante perceber que durante o Evangelho, tanto os discípulos
quanto também religiosos, muitas vezes não entendem quem Jesus é. Muitos acham que ele é o líder dos demônios, acham que Jesus é uma pessoa qualquer, acham que Jesus é apenas alguém que fala bonito. Mas é interessante perceber que sempre que tem algum confronto de Jesus com algum espírito mau, eles sempre reconhecem quem Jesus é. Porque aqui ele vai dizer, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus talvez nesse momento pudesse começar um diálogo, né? Ah, que bom que você sabe quem eu sou, né? Ou algo do gênero. Mas é sempre bonito perceber que Jesus não dialoga com o mal. Isso aqui nos dá uma grande pista para a nossa vida. A gente não pode ficar dialogando com a tentação, dialogando com o pecado. Porque tem gente que ama se autotestar e acha que isso é a coisa mais bonita do mundo. Vou dar um exemplo. Você percebe que você tem um determinado vício, sei lá, vício em jogos. E percebeu que esse vício em jogos destruiu tua família, fez você perder emprego, fez você se tornar uma pessoa gananciosa, orgulhosa, fugindo da humildade, enfim, tudo, um monte de pecados aparecendo na tua vida. Aí você, em vez de fugir do pecado, em vez de fugir daquela situação, você fica, não, deixa eu testar, não, eu acho que eu estou forte, não, eu acho que agora eu consigo. Nós ficamos brincando com o pecado como se ele fosse um brinquedo de um parque de diversões. Jesus não faz isso. O diabo diz quem Jesus é, mas Jesus é muito enfático em dizer, cala-te e sai dele. Ou seja, ó, eu não quero conversar com você. A minha parte contigo é só mandar você sair daí. Tá vendo como é que nós precisamos fazer a mesma coisa de Jesus? Nós não devemos ficar dialogando com o mal, gente. Eu gosto muito de uma frase de São Felipe Neri, que ele diz assim, na luta com o pecado, né, nós somos chamados a ser covardes. É isso mesmo, correr, fugir, sair de perto daquilo que te afasta de Deus. Eu preciso buscar ter perto de mim coisas e pessoas que me aproximem de Deus, não o contrário. Coloque isso na sua cabeça. Né? Tem até uma frase, o pessoal fala isso no aspecto de riqueza, né? No aspecto de dinheiro. Que o seu QI, ou a sua conta bancária, é a média das 5 pessoas que você mais convive na sua vida. Deixa eu aplicar isso ao aspecto religioso, ao aspecto de Deus. Nós exalamos a santidade, ou exalamos o ser de Deus, o discipulado, né? Das 5 pessoas que nós mais costumamos conviver. Será que nós estamos gastando mais tempo convivendo com pessoas que nos levem para Deus? Ou eu faço o contrário? Claro, eu não estou mandando você agora parar de falar com pessoas que não são da igreja. Pelo contrário, eu e você somos chamados a sermos sal e luz. Eu preciso ter contato com o mundo, é fato isso. Mas muitas vezes a gente está se ocupando com muitas pessoas e coisas que nos distanciam do Senhor. É preciso também se ocupar de coisas sadias. O Evangelho nos aponta isso. E eu quero também chamar a atenção e enfatizar algo. De modo muito claro, o evangelista Marcos mostra Jesus tendo poder sobre o mal. Como é bom saber que nós seguimos aquele que tem poder sobre o mal. Não tem para que termos medo. Ele supera todo e qualquer mal que pode de fato nos alcançar. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!